Olá, eu sou a jornalista Janaína Câmara da Silveira e hoje a gente vai falar sobre as duas sessões, um dos eventos políticos mais importantes da China e que nesse ano ganha uma relevância tremenda por causa da crise do coronavírus. É nele que a gente fica descobrindo quais são os setores prioritários para a economia chinesa e também suas metas de desenvolvimento econômico e social para 2020. Quem acompanha a política e a economia chinesa todos os anos precisa prestar bastante atenção nas duas sessões, que é quando o governo define a meta do PIB, os setores prioritários ao longo daquele ano, que metas de desenvolvimento social também tem para o ano. Mas afinal de contas, o que são as duas sessões, né? São reuniões que acontecem desde 1954 e que reúnem dois organismos bastante importantes na estrutura de poder de Pequim. O nome do primeiro deles eu vou colar porque é bastante grande. É o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política Popular Chinesa e reúne cerca de 2.000 representantes da sociedade, sejam essas pessoas acadêmicos, advogados, necessariamente eles não são ligados ao Partido Comunista da China e alguns são até pessoas de bastante destaque na sua área, que é o caso do Yao Ming, que é uma estrela de basquete, ex-NBA, ou do Jack Chan, que é uma estrela de cinema. Eles fazem parte da conferência consultiva. E aí, em paralelo, acontece também o encontro da Assembleia Nacional Popular, que é responsável pela aprovação das leis, mudanças em regulações, trocas de pessoas-chave no poder central. A Assembleia Nacional Popular tem um mandato de 5 anos, ela está na 13ª legislatura, essa é a terceira plenária da 13ª Assembleia Nacional Popular, e esses delegados são representantes das diferentes províncias chinesas, né, que são eleitos por seus pares ou delegados imediatamente inferiores na hierarquia. A população na China vota apenas nos legisladores de nível mais básico dentro da estrutura chinesa de poder, que a gente pode traduzir aqui mais ou menos para um subdistrito nas grandes cidades. Depois, os eleitos é que vão votando nos seus superiores, é assim que funciona. Enfim, então, e aí os delegados vão se reunir. A conferência consultiva começa no dia 21 de maio, a Assembleia Nacional Popular começa no dia 22 de maio. Normalmente, as duas sessões levam 15 dias, mas nesse ano, embora ainda não seja oficial, as duas sessões devem durar só 7 dias, obviamente por causa da crise do coronavírus, né? E é a crise do coronavírus que vai, inevitavelmente, ser a grande protagonista das duas sessões. O que a gente precisa ficar atento? No primeiro dia da Assembleia Nacional Popular, então nesse ano, no dia 22 de maio, ocorre a leitura do relatório de trabalho do governo para o ano anterior, que é feita pelo primeiro-ministro, o Li Keqiang. Como as duas sessões acontecem normalmente depois do Ano Novo Chinês, faz sentido que isso seja uma leitura do que aconteceu no ano passado e as projeções para o próximo ano sejam postas na mesa, né? Com a pandemia, obviamente, isso não vai acontecer, inclusive é de se imaginar que nesse relatório do primeiro-ministro a China acabe falando bastante de suas medidas preventivas e é bastante provável também que o governo apresente ali a sua versão dos fatos, inclusive buscando negar críticas que ele vem sofrendo, de que teria encoberto a pandemia no início, não teria informado organismos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde a tempo e mesmo outros países como os Estados Unidos, porque a China vem sendo bastante criticada no palco internacional e a China tem dito que não, que agiu corretamente em tempo e estava descobrindo a doença enquanto ela acontecia, né? Não havia uma experiência prévia em relação ao coronavírus, então nem se sabia se existiria a possibilidade de contaminação pessoa a pessoa, que é um marco dentro das atitudes de prevenção da China. Quando a China fala que existe essa transmissão pessoa a pessoa, que na televisão aconteceu no dia 20 de janeiro, no dia 23 a China decretou a quarentena em Wuhan, logo no dia seguinte cidades do entorno também entraram nessa quarentena super rígida e o país como um todo teve diversas medidas de isolamento ao longo desse período.
Então a gente precisa ficar atento ao que o primeiro-ministro Li Keqiang deve falar. Será que ele vai divulgar uma meta numérica para o PIB de 2020? Não se sabe, há rumores de que talvez não. No primeiro trimestre, que é o dado que a gente já tem, o PIB chinês despencou 6,8%, é bastante coisa, é maior do que vários analistas estavam prevendo. Alguns números de abril já saíram nessa semana. A produção industrial cresceu 3,9%. É o único indicador econômico para abril que traz números expressivamente positivos. O desemprego em torno de 6% foi maior do que o governo estava projetando. As vendas no varejo caíram 7,5%, então ainda há problemas. E mesmo que a produção industrial tenha subido, como será que está a demanda, né? Tanto interna, mas os outros países que compram da China ainda estão sofrendo todos os efeitos da crise do coronavírus, muitos dos quais ainda com medidas de isolamento ou quarentena bastante fortes, então deixam também de ser os compradores contumazes da China que eram antes. Então a gente precisa prestar bastante atenção nesse relatório de trabalho que o primeiro-ministro Li Keqiang vai apresentar no dia 22 de maio. Momento de a gente prestar muita atenção e entender, a partir desse discurso, também o que a China está planejando para vencer a crise, né? Como que vai pensar nos empregos, como que vai apoiar as pequenas e microempresas que ela tem falado tanto, né? Se espera então que esse seja um setor que a China deva tocar, e a China tinha um planejamento anterior de acabar ao longo do ano de 2020 com a pobreza na China, né? Estima-se que 50 milhões de chineses ainda estejam abaixo da linha da pobreza. Então, como fica esse planejamento? A China vai conseguir alcançar essa meta ao longo desse ano ou precisa abandonar essa meta, né? Então esse relatório vai trazer esse quadro mais detalhado, talvez seja até um indicativo de o que os outros países podem pensar também para as suas próprias economias, né? Há uma expectativa de que a China, como parte de um pacote para buscar sair da crise, acabe investindo bastante em infraestrutura, e aí a gente não pode pensar só na infraestrutura mais clássica de transporte, construção civil, mas também uma nova infraestrutura, né, que a China fala. Então, muito investimento em telecomunicação, no 5G, que tem sido uma grande bandeira chinesa, também motivo de controvérsia, por meio da Huawei, a empresa que detém tecnologia suficiente para garantir equipamentos para outros países. E a China, dentro de casa, tem implantado o 5G de uma maneira cada vez mais rápida e também mais abrangente, né? Isso tudo deve estar no relatório, então, do primeiro-ministro. A gente precisa ficar bastante atento a ele. E as duas sessões, elas se encerram, então normalmente seria depois de 15 dias, mas nesse ano provavelmente depois de 7 dias, com uma coletiva de imprensa também do primeiro-ministro Li Keqiang. E esse momento é super aguardado no palco internacional, porque o primeiro-ministro responde a perguntas dos correspondentes estrangeiros que estão na China. Então é um diálogo bastante franco, frente a frente, com os principais correspondentes que estão no país. Certamente vai ser um outro dia para a gente prestar bastante atenção. Ao longo das duas sessões, os principais representantes de diferentes temas, saúde, transporte, finanças, o que você pensar que seja fundamental na estrutura do executivo chinês, também participam de coletivas de imprensa ao longo de todos os dias. Então é um momento que os jornalistas chineses e os jornalistas estrangeiros radicados na China têm de conversar com essas autoridades chinesas, que normalmente não são facilmente, elas não dão entrevistas tão facilmente, então elas estão ali para conversar, para responder aos questionamentos, e acho que a gente vai poder entender um pouco melhor sobre o que a China projeta até o final de 2020. Ela pode explicar diversas iniciativas que tomou ao longo da pandemia para a contenção da doença no país.
Enfim, as 2 sessões vão ser importantíssimas. Esse vídeo hoje era um pouco para explicar o que é esse momento e quem são essas pessoas, né? Muitas vezes as 2 sessões, e principalmente a Assembleia Nacional Popular, é criticada por servir apenas como um mecanismo para corroborar o que o executivo chinês já definiu. Desde 1954, é verdade que nenhuma lei ou nenhum projeto foi derrubado pela Assembleia Nacional, mas há debates acalorados e a implantação da usina de Três Gargantas, por exemplo, é um dos que mais causou controvérsias entre os delegados. 1/3 não queria a implantação, apenas 2/3 votaram a favor. No momento de crise, esses debates devem surgir, por mais que haja uma maioria que normalmente está junto com o executivo, mas acompanhar esses debates também é importante para entender como os chineses estão avaliando esse momento. Bom, a gente segue acompanhando sempre os desdobramentos na China, seus processos, como a China navega no mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!